Olá, tudo bem? Luciana Cristina, sou idealizadora do projeto Mulher Luz da Bíblia e esse é o último vídeo do ano de 2023. De repente, amanhã, alguma inspiração surge, alguma coisa desfalha o meu coração e eu resolvo compartilhar com vocês. Mas a princípio, hoje é o meu último vídeo desse ano de 2023, que foi um ano muito marcante para mim, um ano muito abençoado, graças a Deus. Não que eu não tenha tido intempéries, não que eu não tenha tido problemas nem dificuldades. Eu sempre costumo dizer que sorrisos não significam ausência de problemas, mas significam esperança em dias melhores. E aí eu resolvi colocar um verdinho, a minha cadeira é verde, para simbolizar aí esperança para o ano de 2023. Eu creio que o ano de 2023 é um ano de uma colheita dessa semeadura, daquilo que você semeou no ano de 2022, daquilo que você semeou nos anos anteriores. Hoje pela manhã eu estava ouvindo alguns louvores, fazia tempo que eu não botava um som alto e ficava aqui ouvindo louvores. Eu acordei cedo, plenas férias, mas eu acordei cedo para fazer algumas coisas, para adiantar algumas coisas. E botei um som bem alto e fiquei aqui ouvindo louvores. Fazia tempo que eu não fazia isso. E como eu fazia isso antigamente, né? Colocava louvores e ficava, tinha um radinho na cozinha, esse radinho quebrou e ainda não foi substituído, mas vai ser, em nome de Jesus. E eu não gosto de ficar ouvindo louvores em celular, porque além de ocupar o celular, gasta bateria, eu não gosto. Eu gosto de ter um radinho para me ficar ouvindo minhas coisas ali naquele radinho. Hoje tem a tecnologia, você conecta cabo no computador, na televisão, mas eu não gosto, eu gosto do meu radinho. Mas ele vai ser substituído, calma. E fazia tempo que eu não escutava louvores assim. E eu viajava, vindo louvores, imaginando nos dias vindouros, sabe, entrando ali nas promessas daquela melodia, nas promessas das palavras, daquele louvor, da cantora, do cantor que estava ali cantando, nos propósitos daqueles louvores. E eu vi hoje o quanto Deus fez, né? O quanto hoje eu ouço algum louvor que se cumpriu na minha vida, né? O quanto muita coisa que eu cantei, muitas das vezes chorando, pensando e falando, meu Deus, quando isso vai se cumprir, quando isso vai acontecer, quando vai chegar tudo isso. Mas eu cantava com esperança, eu cantava visando dias melhores, visando a promessa de Deus sobre a minha vida, e nunca deixei de acreditar nisso, confiar nisso. E o ano é 2023, nada melhor do que nós lermos Salmo 23, porque o Salmo 23 vai falar do pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarão na casa do Senhor para todo sempre. Se você for ler, pesquisar sobre o Salmo 23, sobre cada versículo, ouvir pregações, estudos sobre o Salmo 23, você vai ver que cada versículo desse tem um propósito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A fonte de todas as coisas é o nosso Senhor, que não nos deixa faltar nada todos os dias. Ele é o nosso sustento diário. Ele é quem nós socorremos na hora do perigo. É a Ele que nós nos agarramos. É Ele que vem nos buscar quando nós estamos perdidos. É Ele que nos coloca de volta na rota com seu cajado, sabe?
Esses dias eu escutei um estudo sobre Salmo 23, eu achei muito interessante, porque o cajado do pastor costuma ter uma voltinha na ponta e é para poder puxar a ovelha de volta quando ela estiver saindo do meio do caminho, né? Pelo pescoço. O óleo que transborda, porque as moscas incomodavam tanto as ovelhas, ao ponto delas até se suicidarem, de tanto que elas incomodavam, elas não conseguiam tirar a mosca. Então era colocado óleo, ungia as ovelhas para que com óleo, né, aromático, alguma coisa assim, para que as moscas ou qualquer outro bicho não pousasse nas ovelhas, né? O pastor, ele leva as ovelhas a águas tranquilas para que elas possam se saciar, beber da água, leva elas a pastos verdejantes para que elas possam se alimentar. Então, assim, é tremendo o Salmo 23, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu passe por perigo, ainda que eu passe por qualquer tipo de situação ruim, né? Vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tem um pastor, o Jesus, que está cuidando de mim por onde eu andar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O pastor cuida das suas ovelhas, o pastor alimenta as suas ovelhas, sacia todas as suas necessidades, tosquia as ovelhas, ele trata, ele protege. Se lembra da história de Davi, que ele fala, quando o urso veio buscar, eu lutei contra o urso para que não buscasse as minhas ovelhas. Quando o leão veio buscar, eu lutei contra o leão para que ele não buscasse as minhas ovelhas. Então, Davi tinha poucas ovelhas. O irmão de Davi vai dizer para ele, quando ele chega na guerra, né, lá no lugar onde estava acontecendo a guerra entre Golias, o povo, os filisteus, contra Saul, na época era rei. E aí Davi chega ali levando alimentos a pedido do pai. Um dos irmãos de Davi vai dizer: o que você está fazendo aqui, Davi? Onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Se desfaz de Davi, se desfaz daquelas poucas ovelhas. Eram poucas, mas Davi cuidava com todo zelo e cuidado, com todo carinho, sabe? Preservava aquelas poucas ovelhas. E não é diferente o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso pastor tem cuidado de nós. E que esse pastor seja o seu pastor nesse ano de 2023. Que você feche de mão dadas com ele no ano de 2022. E entre 2023 de mão dadas com esse pastor. Amém? Eu quero ler com vocês João 10, que vai dizer assim, ó, número 1. Na verdade vos digo que aquele que entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor de ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e atrai para fora. E quando tira para fora essas ovelhas, vai adiante delas, o Senhor vai adiante de você, diante de nós. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem a mim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós, pelas suas ovelhas, naquela cruz. Mas o mercenário, que é o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e as deixa as ovelhas e foge. O lobo os arrebata, dispersa as ovelhas. Quando ele fala do mercenário aqui, ele fala da pessoa contratada para cuidar das ovelhas. Não é realmente o dono das ovelhas, é alguém que foi contratado. Eu vou te pagar um salário e você vai cuidar dessas ovelhas. Mas quando o verdadeiro dono das ovelhas, ele cuida,
é diferente. O mercenário, quando vê o ladrão vindo, quando vê o salteador vindo, quando vê o urso, o leão vindo, ele foge, ele corre, ele tem medo, ele larga para trás. Mas o dono da ovelha, como era Davi, aquele que se responsabiliza por mim, por você, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, esse não foge do mal, esse não deixa que o maligno te toque, esse não deixa que o mal alcance a sua casa, a sua vida, os seus filhos, a sua família, o seu casamento, a sua saúde. Esse fica e enfrenta o mal por você. Mas o mercenário, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida às ovelhas. Realmente Jesus deu sua vida por mim, por você. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas. Elas ouvirão minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Aqui ele estava dizendo das ovelhas que ainda não se agregaram ao rebanho dele. Pessoas que ainda não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pessoas que ainda não deram ouvido à voz do Espírito Santo. Que já foram tocadas. Pessoas que já até, estão confusas na sua mente, tentando entender o que é esse toque, o que é esse chamado que te chama, mas você tem resistido. Eu venho te dizer hoje, não resiste ao chamado do seu pastor, não resiste ao chamado de Jesus. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida a tornar e a torná-las. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Pois é, Jesus, ainda que você esteve na casa do Senhor, um dia você esteve com Jesus, talvez um dia, minha máquina está funcionando. Um dia você esteve com Jesus, um dia você esteve na casa do Senhor. Um dia você esteve louvando e adorando, mas você se dispersou do rebanho. Mas ele teve poder. Ele deixou você até ir, mas ele tem poder para te tomar de volta. Vai lá e te buscar de volta. E se ele te chamar, escute a voz dele. Não deixe de ouvir a voz dele. Não deixe de ouvir o chamado dele. Amém? Então hoje, nesse vídeo, eu quero deixar para você que você dê voz, que você dê ouvidos ao bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Que você, ainda esse ano de 2022, não deixe de escutar a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Siga esse bom pastor, que vai cuidar de você, curar suas feridas, tratar da sua alma, colocar óleo na sua face, para que nenhum mal venha te tocar, para nenhum mal venha te enlouquecer, tirar toda a depressão, toda a ansiedade, toda a preocupação, para que você não caia em nenhum aprisco, para que você não se perca por aí, pelos falsos pastores, ou seja, pelas falsas promessas que esse mundo tem a oferecer, promessas de felicidade, de alegria. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu não tive uma resposta para dar para ela. E hoje o Espírito Santo falou para mim essa resposta. E eu contando para ela a minha história de como eu cheguei a Jesus, que eu vim de uma outra religião, ela falou assim, mas eu não sinto esse vazio que você sente. E naquele momento eu não tive uma resposta para dar para ela. Não veio ao meu coração uma resposta. Mas hoje pela manhã essa resposta veio. O vazio... Sem Jesus, sempre haverá um vazio dentro de nós. Sem Jesus, sempre haverá algo que falta dentro de nós. E às vezes, esse vazio, ele se manifesta de várias formas. Em mim se manifestava como dor, como sofrimento, como rejeição, como desprezo, como... falta de merecimento, como uma pessoa rejeitada, como uma pessoa que não tinha valor, como uma pessoa que precisava fazer muito, doar muito para poder ter um pouco de atenção.
Esse vazio em mim, por mais que eu conquistasse muitas coisas, ele não era saciado. Eu podia trocar de carro, né? Ter um casamento maravilhoso, ter um marido bom, trocar de carro, trocar de casa, ter tudo. Mas eu continuava com aquele vazio dentro de mim. Havia algo que faltava, e esse algo era Jesus. Muitos são assim, né? Você vê que muitas pessoas que às vezes têm posses, finanças, não são felizes. Tem tudo que às vezes qualquer pessoa gostaria de ter e elas não conseguem ser felizes porque falta-lhe algo, falta-lhe Jesus, a fonte de todas as coisas. Ah, mas Luciana, quem disse que eu não tenho Jesus? Eu tenho Jesus no meu coração, eu vou à igreja, eu oro, eu acredito em Deus. Você ainda não teve um encontro com Jesus, é diferente. Quando você tiver esse encontro com Jesus, você vai saber identificar a diferença do antes e do depois. E aí eu não soube de dar essa resposta para essa pessoa ontem. E aí depois eu pensando, eu falei, há tantas coisas que ela faz, há tantas coisas que ela se maltrata, que ela se sabota. E isso é a falta de Jesus. Esse é o vazio que ela tem. Ela desconta o vazio dela em tantas coisas que não a satisfaz. Ela se submete a tanta coisa que não a faz feliz depois, que traz vazio dentro da alma dela. Eu não soube dar essa resposta para ela ontem, mas hoje Deus me deu essa resposta. Enfim, Deus sabe de todas as coisas. Que o Espírito Santo possa falar ao coração dela, não só no dela, mas também no seu. No que você tem descontado os seus vazios. Jesus é a água, é a fonte da água. Ele é a fonte de todas as coisas, de todas as necessidades que você tem dentro do seu coração, da sua alma. Dê a voz ao pastor. Em 2023, possamos estar junto com o nosso pastor, que vai à frente da nossa vida, nos guiando, nos direcionando os melhores caminhos, nos desviando das ciladas do inimigo, nos desviando das astutas ciladas do inimigo, nos desviando do homem mau, do homem maligno, do homem fraudulento, nos desviando das ciladas, das injustiças. Esse é o bom pastor. Que ele possa estar com você. Jesus Cristo possa estar com você. Que ele possa ainda esse ano estar de mão dadas com você, fechando esse ano e entrando no ano de 2023 de mão dadas com você. Amém? E você se lembra que eu falei que 2023 seria um ano de colheita? Pois é, talvez você vai dizer assim, acho que eu não plantei muito bem 2022. Não seja por isso. Comece a plantar agora. Tem plantas que crescem rapidinho, tem plantas que demoram um tempo mais. Mas quem sabe, Deus ainda te dá a oportunidade de colher muita coisa boa ainda esse ano. Amém? Um feliz ano novo, um ano abençoado, um ano da presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu poderia te desejar todas as coisas, as portas abertas, emprego, marido, casamento, casa, carro, todas as coisas. Mas a principal, a fonte de todas as coisas, buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu desejo para você que a presença de Deus esteja na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu casamento, na sua saúde, no seu trabalho, em tudo, na sua família, onde você for, Jesus esteja com você. Um beijo, fica com Deus, feliz ano novo.